Lá, por favor, abra em Apocalipse capítulo 3. Vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 14. São só alguns versículos. É o último livro da Bíblia, capítulo 3, Apocalipse, verso 14. Lá está escrito assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo pela minha boca. Você diz: eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como também venci e sentei no trono com meu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, pedimos que o Senhor possa falar conosco, que essa noite seja abençoada nas nossas vidas, na vida de Deus dos nossos familiares. Nós te pedimos, Senhor Deus, que de fato a semente da sua palavra venha sobre nós. O Senhor, ó Deus, é maravilhoso e a gente sabe que o Senhor age da forma como o Senhor quiser. O Senhor é soberano e nós colocamos toda a nossa vida nas tuas mãos, todas as decisões que temos que tomar, todas as dificuldades que enfrentamos, todas as alegrias que nós temos, está tudo na sua presença, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor possa nos direcionar pelo melhor caminho, o Senhor possa iluminar a nossa mente, o Senhor possa encher o nosso coração do teu amor, para que essa seja uma marca na nossa vida. Enche o nosso coração de alegria, para que nós possamos ser gratos por tudo em todo o tempo. Nós pedimos a Ti que o nosso coração também seja humilde para se arrepender quando a gente falhar. Que o Senhor possa nos ajudar, porque nós queremos ser melhor do que somos hoje. Por isso nós queremos avançar. Nós não estamos satisfeitos, nós queremos parecer cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso padrão, que é o nosso modelo, é o nosso Salvador. Nós amamos o Senhor Jesus e por isso nós estamos aqui hoje. É por isso que nós ficamos alegres e numa quarta-feira, depois de um longo dia, estamos aqui. Porque o Senhor Jesus para nós, Ele é o primeiro, Ele está em primeiro lugar. Ele é tudo, Ele é tudo. Se não é Jesus cuidando de nós, se Ele se esquece um minuto, um segundo sequer, não existe vida, mas Ele nunca se esquece de nós. É por isso que nós estamos aqui. Eu te agradeço. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, esse aqui é o livro de Apocalipse, né? Ele é cercado de coisas que as pessoas falam sobre ele, mas ele não é um livro que você tem que decifrar ou alguma coisa dessa forma. Agora, é fato e é digno de nota que a maior parte da história narrada em Apocalipse, ela tem figuras de linguagem, existem, né, então, outras categorias de linguagem que são usadas, né, e não é tudo literal. Então, só para a gente ter uma ideia, as pessoas sempre falam muito, né, da marca da besta, chip da besta, do número 666, mas a verdade é que as escrituras não falam, por exemplo, que vai haver um chip, e também não diz que o número da besta é 666. Então, o que acontece? Muita gente, a verdade já explorou muitas pessoas e já rodaram o mundo usando o livro de Apocalipse para colocar medo no coração das pessoas, para mentir para as pessoas, e agora estão fazendo mais uma vez, né? Agora que está surgindo essa nova tecnologia lá que o Elon Musk está fazendo, que
tentar adaptar um chip para a pessoa ter todas as coisas disponíveis, né, por meio, né, de algum tipo de coisa no cérebro. Já tem um monte de gente, então, preocupada, né? Mas na década de 90 as pessoas achavam que o código de barras era o número da besta, que era 666. Alguém leu lá e decifrou que tinha um negócio lá da besta, porque está escrito no texto que só vai comprar e só vai vender na época que o anticristo estiver dominando quem tiver a marca da besta. E aí as pessoas acharam então que era o código de barras, né? Então tem que ter o código de barras, senão não faz nada, não tem nada a ver. Então a verdade é que a gente tem que se voltar para a simplicidade do texto bíblico e falar o que está escrito. Jesus disse assim: só o Pai sabe o dia e a hora de todas as coisas. Então, essas coisas de ficar tentando predizer o dia que Jesus vai voltar, que o mundo vai acabar, isso não é papel nosso, não é papel da igreja, não é papel de nenhum tipo de pessoa que é estudiosa das Sagradas Escrituras. Então, esse livro aqui foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João, ele foi o único apóstolo que não morreu martirizado, que não foi assassinado por causa de Jesus. Todos os outros apóstolos, eles morreram assassinados porque pregavam a palavra de Deus, por acusações falsas. Ele foi levado para uma ilha chamada Ilha de Patmos, que era uma ilha em que eles levavam prisioneiros das piores espécies, e essas pessoas elas viviam encarceradas lá, e era uma ilha cheia de bestas feras, de animais, né, selvagens e violentos, e esses presos ficavam lá, eles eram jogados lá e ficavam isolados. E João, então, já na sua velhice, ele foi colocado na ilha de Patmos, e lá ele escreveu 4 livros, né, 5 livros. Ele escreveu o Evangelho, né, que tem o nome dele, João, e mais 3 cartas. 1 João, 2º, 3º João e Apocalipse. Então, quando ele vai escrever, ele narra que ele teve uma experiência espiritual. Se você olhar o capítulo 1, ele diz que ele estava orando e ele se encontrou em espírito e ele viu alguém que era semelhante a um anjo. E ele caiu de joelhos, se prostrando diante daquela situação. E a voz que falava com ele começou a instruir ele que ele deveria escrever tudo que ele ia ver. E na verdade quem estava falando com ele é Jesus. Ele mesmo vai escrever como é Jesus. Ele vai dizer que Jesus, né, lá no céu, ele tem os olhos como 2 chamas de fogo, da sua boca era como se saísse uma espada de 2 gumes, tinha um cinturão de ouro escrito vencedor no seu peito, seu manto era branco, salpicado, né, de sangue, na sua perna estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os pés de Jesus eram como um latão reluzente, como bronze, por assim dizer. E Jesus estava diante dele, tocou o ombro dele, deu força para ele, disse para ele se levantar, porque ele tinha que escrever essas cartas. E aí João vai escrever então, né, Jesus falando direto com ele, e ele escrevendo. Ele escreve a carta para 7 igrejas na Ásia Menor, que era um lugar muito rico, né, na época de Jesus, no Antigo Oriente Médio. E aí a última igreja que João escreveu, que foi esse texto que nós lemos, é o que eu vou falar de forma breve, é para a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que ficava mais ou menos a 145 quilômetros da cidade de Filadélfia, que é a cidade mais conhecida. E acontece então que Laodiceia foi a última a receber essa mensagem, mas não por ser menos importante, mas sim porque na geografia mesmo do mapa, ela era a última cidade entre essas 7. E aí quando João, então, ele vai escrever, ele diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Jesus mesmo vai falar no capítulo 1 que o anjo da igreja eram os pastores da igreja, aqueles que eram responsáveis por falar a palavra. Então João está dizendo assim, que ele vai escrever uma carta para que os pastores da igreja falem para as pessoas isso. E aí ele escreve assim: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então, olha como Jesus pede para João apresentar ele para a igreja. Jesus disse assim: João,
você vai me apresentar para essa igreja. Você vai dizer assim, que eu, no caso, Jesus, sou a testemunha fiel, a palavra daquele que é o Amém, que é consumei todas as coisas, né? Que é verdadeiro, que é soberano sobre toda a criação. Nós estamos falando então sobre um Jesus que consumou tudo, testemunha fiel daquele que viu toda a obra de Deus, o único que veio na terra e não pecou, não é? Que venceu o pecado, venceu a morte, morreu na cruz, ressuscitou e voltou para o céu. Ele é testemunha fiel e ele é o quê? Ele é soberano sobre toda a criação. Toda a criação está debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é digno de nota esse texto, porque a gente precisa voltar a pensar sobre isso. Jesus, ele é soberano, ele faz o que ele quiser, quando ele quiser. E quando a gente adquire essa mentalidade de entender que nada sai do controle da mão de Deus, sabe? O nosso coração parece que descansa daquela tonelada de preocupações que a gente anda carregando no nosso dia a dia. Porque a gente se sente limitado em tanta coisa que a gente quer melhorar, que a gente quer crescer. E às vezes a gente não vai crescer, às vezes a gente vai orar e Deus não vai responder. Às vezes a gente vai desejar o bem para as pessoas que a gente ama e o bem não vai acontecer. Então, no meio de tantas coisas, né, Jesus continua sendo soberano. E a Bíblia vai falar coisas imensas sobre Jesus, como ele tendo, né, o nosso nome escrito na palma da mão dele, ele sabe o nome de todas as estrelas, e por aí vai. Jesus sendo soberano é digno de você entender isso. Olha, já tinha um bom tempo que eu não testemunhava uma fé como eu vi hoje. Tem uma moça que ela foi na igreja quando a gente tinha a igreja lá no Parque Amazonas, e ela começou a frequentar a igreja lá. E aí ela sumiu, né? E a gente teve a pandemia, a gente foi para o Jardim Europa e a gente chegou aqui. E aí uns 3 meses atrás ela veio aqui na igreja, aí ela falou, pastor, eu falei, Natália, tudo bem com você? Ela falou, estou grávida. Aí eu não sabia o que eu falava, você casou? O que aconteceu? Aí ela falou, pastor, eu estou grávida. Só que o meu bebê, ele tem uma doença que ele vai nascer com os 2 rins paralisados. E eu já fui nos Estados Unidos, já fui na Inglaterra, já fui no Brasil, não tem alternativa para esse tipo de doença. Ele nasce e dura no máximo um dia. E eu estou aqui porque eu queria orar. Então o Teodoro está aqui na minha barriga, o quartinho dele está pronto, e ela foi falando todas as coisas que ela, né, sonhava para ele, contando, né, tudo. Então, assim, pensando num mundo que, igual o nosso, em que as pessoas, por qualquer motivo, elas pensam no aborto, né? Eu vendo ela contando tudo aquilo ali, né? A gente vê assim, poxa, é uma fé tão grande, Deus vai fazer um milagre, vai acontecer alguma coisa, né, sobrenatural. E ela sempre postou nas redes sociais, sempre falou com todo mundo. Ela estava grávida, ela fez tudo que se faz, as fotos que a mãe faz quando está com a barriga grande, tudo. Porque ela estava grávida de um menino, né? Ela tem um filho, né? Então, a partir do momento que tem a concepção no ventre, é um filho, ainda que morra dentro da barriga sem nascer, né? Um filho, uma criança esteve ali. E aí, então, acontece que ontem mesmo ela ganhou o neném, né? E ela ganha o neném, as pessoas que vão visitar ela recebem até aquelas lembrancinhas, sabe? Quando você vai visitar, né? Uma mãe que acabou de ganhar o bebê, e ela dá as lembrancinhas para as pessoas, né? O nome do Teodoro, e está no quarto lá do hospital também, né? No quarto que ela ganhou, tem aquele negócio que coloca... Esqueci o nome, que os meninos meus já estão crescendo. Está escrito Teodoro lá também no quarto. E ela recebe as pessoas, né? E as pessoas vão lá e vê ela está com o Teodoro nos braços. E ela tira foto, e as pessoas tiram foto com ela. E ela fica, então, vivendo com o filho dela por 16 horas, ali no hospital. Por 16 horas, então, ela aproveitou o máximo que ela podia do Teodoro. Mas não deu. Ele faleceu. E a gente olha para tudo isso e diz, é injusto,
Deus é injusto, Jesus não está vendo, Deus não está vendo, a vida tem que ser só isso aqui mesmo. Mas não, ela entendeu que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é Deus também. Então Jesus, Ele é soberano. Deus, Ele é soberano até quando coisas difíceis acontecem. E no final, eu queria que a gente orasse pela Natália, para Deus consolar o coração dela. Porque eu imagino que não deve ser nada fácil isso, né? Então, se você olha, por exemplo, para isso que eu estou te mostrando hoje, eu te apresentando, né, é uma ilustração verdadeira, o seu coração pode descansar e até mesmo respirar, né? A gente precisa ser mais grato a Deus e entender também que quando não sair do nosso jeito, amém, Deus sabe, a gente colocou na mão dele, a gente orou para ele, a gente pediu para ele, e se ele se silenciou, quem sabe? Sabe muito bem o que está fazendo. Então, quando Jesus vai falar com essa igreja, porque João escreveu, ele diz assim, eu conheço as obras de vocês, Jesus conhece. E aí ele diz assim, eu sei que você, no caso a igreja de Laodiceia, não é frio nem quente. E a melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo pela boca. A cidade de Laodiceia era uma cidade que era muitíssimo conhecida pelo avanço da medicina. As pessoas desciam até Laodiceia para procurar ajuda médica. Era uma cidade também muito rica em ouro, em joias, e coisas nesse sentido. Só que lá tinha um problema, lá não tinha nascente de águas. Então a água que chegava lá em Laodiceia, ela vinha lá da Filadélfia, certo? E ela passava pelo deserto. Então essa água que sai lá da Filadélfia, ela sai gelada, ela cai no cume das montanhas, mas o trajeto ao qual ela passa ali nesses quilômetros faz com que ela chegue morna em Laodiceia, tá? Então essa água ela não chega nem quente, porque esses quilômetros não são suficientes para esquentar essa água, mas também não chega fria, porque são um pouco mais de 100 quilômetros. Então o que acontece? Essa água é morna. E uma água morna, ela não tem serventia, por exemplo, no sentido médico. Água morna não se faz tratamento com água morna, se faz tratamento com água quente, né? Não se bebe água morna, se bebe água gelada, ou natural no mínimo, né? Por assim dizer. Então, a água morna, né, foi usada pelo próprio Jesus como algo para dizer, isso aqui está no meio do caminho, e eu não quero que ninguém esteja no meio do caminho. É melhor você ser frio ou quente, e aí tem essa explicação, né? Ser quente é você ser determinado, você diz que vai fazer algo, você vai fazer. Você não fica dando migué, como a gente diz, né? Ser frio é você dizer, eu não vou fazer nada, e você escolhe aquilo e você faz. É melhor então você dizer, eu não quero compromisso com nada e viver aquilo ali, do que você ser uma pessoa que diz, eu vou fazer e engana alguns e na verdade não faz nada, né? Então é melhor ser quente ou frio, porque o morno Deus vomita. Nessa expectativa, nessa perspectiva bíblica, então, é melhor a gente entender que Deus, Ele abençoa um pecador sincero muito mais do que um meio pecador que não é sincero. E hoje em dia o mundo está rodeado de o quê? De pequenos pecadores. Gente que diz assim, não, Deus, eu peco pouco. Tem gente que peca muito, eu peco pouco. Então, na verdade, a minha vida não é tão ruim assim, eu não sou tão ruim assim. E às vezes essa falta de sinceridade nossa atrapalha a gente de crescer na vida, sabe? Crescer espiritualmente, crescer emocionalmente e por aí vai. É por isso que a Bíblia ela vai dizer que uma mulher um dia ela entrou e pegou um perfume muito caro e quebrou nos pés de Jesus. E ela chorava e limpava os pés de Jesus com o cabelo. E as pessoas olhavam e diziam assim, como é que esse cara, falando de Jesus, deixa uma mulher encostar nele? Porque Jesus era um sacerdote espiritual, ele era um mestre, e uma mulher não podia tocar num mestre, né? E eles julgando Jesus, e Jesus disse assim, eu entrei na casa de vocês, na casa de Simão, ninguém me deu água para limpar os pés, que era o que eles faziam na época.
Quando você chegava na casa de alguém, você tinha que ter água para limpar os pés, o rosto e as mãos, para você poder sentar. Não me deu água nem para limpar os pés, nem as mãos e nem o rosto. E essa mulher, desde que ela chegou aqui, ela simplesmente o quê? Entrega o coração dela, dizendo, tudo que eu tenho é de Jesus. E o texto diz, o perfume valia 200 denários, equivalente ao salário de um ano de trabalho. Judas, o Iscariote, sabe o que ele fala? Ele vira para Jesus e diz assim, era melhor ter dado aos pobres, está desperdiçando dinheiro. Jesus olha para ele e diz assim, os pobres vocês sempre terão com vocês, mas o que essa mulher está fazendo agora vai ser digno de ser falado no mundo inteiro para sempre. O próprio Jesus diz, o que ela está fazendo é para que fique anotado que as pessoas, quando elas vão amar a Deus, elas têm que fazer isso de todo o coração. Não pelas beiradas, mas de forma inteira. Então Deus, ele diz aqui nesse texto, né? É melhor ser frio ou quente. É melhor você decidir, ou ama Jesus ou não ama. Eu já falei isso aqui, falo de novo. Eu nunca pensei em ir para a igreja, coisa de nenhuma, de pastor, dessas coisas, nada disso. A verdade foi Deus que me chamou. Eu estava na minha vida, fazendo o que eu queria, com os meus amigos, curtindo as festas, essas coisas. Mas na verdade, chegou o tempo que eu percebi que o que eu vivia era tentando alcançar uma felicidade que não tinha. Quando Jesus me pegou, ele me pegou simplesmente assim, eu escutando uma palavra. E ele simplesmente ele traz a palavra dele ao meu coração e me chama para pregar o evangelho, me dá uma família, me dá uma esposa, me dá filhos. Eu não planejei nada disso, nem os meus pais, eu não fui criado para isso. Eu não fui criado para ir para o seminário igual eu fui. Eu fui criado para estudar teologia, para ficar fazendo mestrado em teologia e tendo que ouvir das pessoas. Esse é um pastorzinho, esses pastores tudo é burro, né? Você dando duro lá, gastando, né? Pegando o seu dinheiro para se especializar, porque você não é só alguém que acredita em Deus quando ora, você é alguém que acredita em Deus quando pensa também. Quando pensa da forma certa. Quando você estuda aquilo que foi deixado. E a Bíblia diz que os textos sagrados foram deixados por Deus para nós. Então, quando eu escolhi ser quente. Eu falei, eu vou servir a Jesus. Nessa época, tinha um monte de gente na igreja que vivia Jesus mais ou menos. E eu não entendia aquilo. Eu não entendia. Eu fui para a igreja para ir. E eu não entendia por que alguns ficavam mais ou menos lá, né? E eu realmente fui para Jesus. Então, assim, desde sempre eu entendi uma coisa. Ou é ou não é, sabe? E isso não é que eu mudei de religião. Na verdade, eu entreguei meu coração. Só isso. E você vai ver que é mais ou menos isso. A Bíblia diz, por exemplo, que Jesus é filho de Davi. Jesus nasceu na genealogia de Davi. Davi foi pai de Jesus, por assim dizer, né? Jesus nasceu na família. E o texto chama Jesus filho de Davi. A Bíblia diz que Davi tem o coração segundo a vontade de Deus. Só que tem uma coisa, a Bíblia narra o pecado de Davi que é enorme. Davi, ele simplesmente pega uma mulher que era casada, ele adultera com ela, manda matar o marido dela, casa com ela e ainda arma todo um esquema, porque ele engravidou essa mulher antes do marido dela morrer, ele ainda arma todo um esquema para ele casar com ela, se fingindo de bom moço, bom rei, né, para ajudar a família, que agora só tem uma mulher, não tem um homem para ajudar. E o que acontece? Ele cometeu esse pecado grave na vida dele, né? Ele foi fiel a Deus muitos anos, e nessa época aí, uns 50, 60 anos, ele cometeu esse pecado. Depois, ele ficou um tempo sem se arrepender, e depois que o profeta chegou nele e disse, você pecou, ele caiu de joelhos e ele disse, eu pequei contra Deus. E aí sabe o que ele fala? Ele fala uma coisa diferente do primeiro rei que Israel teve. O primeiro rei que Israel teve, quando ele pecou contra Deus, a Bíblia diz que ele chegou diante do profeta e ele disse assim, olha, eu não quero saber se eu pequei ou não. Eu só não quero perder as coisas que eu tenho. Eu não quero perder o reinado, eu não quero perder nada que eu conquistei.
Davi, que é o segundo rei, quando o pecado dele é anunciado, ele faz a oração a Deus que é assim: Senhor, pode tirar de mim tudo que eu tenho, o reino, tudo, mas não tira de mim a sua presença. Não tira de mim, né, a pessoalidade de eu poder orar e ter o Senhor. Arranca tudo, me volta para o deserto, como ele tinha morado muito tempo, mas não tira a sua presença. Porque a sua presença é que me sustenta de pé. Porque as coisas podem passar, mudar, muitas circunstâncias podem, né, acontecer, mas se o Senhor continuar, então eu posso acreditar. Então, Davi era isso, sabe? É a sinceridade do coração dele, não é a bondade, não é porque ele era melhor. Então, assim, nós somos chamados para viver dessa forma, sendo quentes, né? Indo nessa direção. Então, é esse tipo de hipocrisia, de viver o mais ou menos, que Deus vomita. Né? Ele diz, estou a ponto de vomitá-lo pela boca, né? Porque é morno. Isso é muito ruim. Tomar água morna não dá, né? É uma coisa que não dá. E aí, então, Jesus diz para a igreja, você diz que está rica, igreja, porque você tem ouro, você adquiriu muita coisa, mas na verdade você é pobre, cego e nua. A igreja de hoje em dia é uma igreja rica, as pessoas têm dinheiro, as pessoas constroem igrejas enormes, elas fazem templos, né, e trazem madeira, pedra de Israel, as coisas absurdas de dinheiro que o povo gasta para construir templos, né? E a igreja hoje em dia diz que está rica. Mas, na verdade, em muitos lugares não tem a presença do Espírito Santo, não tem ninguém falando, pregando sobre Jesus. Você entra nos lugares, as pessoas estão dizendo aqui, vem cá que você vai ganhar dinheiro, vem cá que você vai casar, vem cá que nós vamos fazer uma oração, leva o sal para sua casa, a rosa, vem cá, recebe a comunhão e sei lá o quê, seja abençoado. Poucos lugares você vai entrar e as pessoas vão dizer que você precisa ter um relacionamento com Deus. Então, a igreja hoje em dia, ela se gaba de ser rica, mas a verdade é que ela é pobre. Né? É o inverso do que aconteceu com Pedro e João, quando eles estavam subindo para o templo, onde diz em Atos capítulo 3, eles estavam subindo para orar, Pedro e João, os discípulos, e aí tinha um mendigo lá na porta da igreja, e o mendigo olhou e pediu esmola. E Pedro olhou para ele e disse, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E pelo poder de Deus aconteceu uma cura, aquele mendigo levantou. E aí todo mundo começou a glorificar a Deus ali naquele momento. É o que está escrito na Bíblia. Então, assim, é o inverso, né? Hoje em dia a igreja é o quê? A igreja olha para o pecador, para o pobre, para o mendigo e diz, né? Ouro e prata, eu até tenho para te dar. A gente faz um sopão, a gente leva aí. Mas o Espírito Santo, eu não consigo te entregar, porque nem eu sei onde ele está mais. Eu não consigo mais orar por você, porque não tem oração. Tudo se tornou simplesmente entretenimento. Show, fumaça na igreja. Ó, os caras para entrar de moto, coisa de louco, né, que acontece hoje em dia. Mas tudo que a gente precisa é de um relacionamento real com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sem nenhum tipo de show, espetáculo. Como Jesus disse, quando você for orar, entra dentro do seu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E o seu Deus está te ouvindo ali em secreto. Quando você for dar esmola, que nem a sua mão esquerda saiba que a sua mão direita está dando. Faz isso para Deus, que Ele vai te recompensar. Está escrito, Mateus capítulo 6. Então essa igreja se achava rica, mas Deus disse, não, o que vocês estão valorizando não é o que eu valorizo em primeiro lugar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então esse é o segundo ponto. Que nós possamos, né, ter os mesmos níveis de prioridade que Deus quer que a gente tenha. Que a gente não inverta a ordem das coisas, então. Porque o próprio Senhor Jesus diz no verso 18 que eles precisavam comprar. Jesus disse, vocês precisam se aproximar de mim, porque na verdade vocês estão nus. Vocês estão passando vergonha. É isso que acontece. Gente, sinceramente, tem pessoas que eu olho na área do cristianismo, né, principalmente falar daqui da minha doutrina de fé, no caso dos protestantes, que eu sinto vergonha. Que alguém chega em mim e fala assim, o que o senhor acha disso aqui, pastor? E me mostra um pastor fazendo as coisas. Eu fico com vergonha. Vergonha, é isso, sabe? As pessoas,
elas estão com o bumbum de fora e elas não estão com vergonha, elas não estão procurando colocar roupa. E Jesus simplesmente chamando essas pessoas e dizendo, vocês precisam se aproximar, porque vocês estão passando vergonha, vocês dizem que servem um Deus todo-poderoso e continuam por aí vivendo uma vida de mentira, de roubo, de adultério, precisando de drogas para entorpecer a alma. Para que isso? Não é? Então, muita gente é assim e não percebe que, na verdade, a única coisa que pode, de fato, nos curar é a gente se aproximar de Jesus. E ele diz assim, se aproxime de mim e compre o ouro que foi refinado no fogo. Era uma cidade que vendia joias. E eles, nós somos ricos. Jesus diz, vem até mim e compre ouro de mim. Jesus estava dizendo, vocês precisam do ouro espiritual, daquilo que eu posso dar para vocês. E aí ele diz, comprem também colírio para colocar nos olhos. Vocês precisam voltar a enxergar. Olha, eu vou terminar a mensagem para a gente orar, mas eu quero dizer isso. A gente não precisa de muita coisa para servir a Deus. A gente só precisa começar a abandonar esse tanto de tranqueira que a gente foi inventando para nos ligar a Deus, sabe? O nosso coração às vezes se distancia tanto de Deus e a gente começa a querer arrumar substitutos, não é? Para nos ligar a Deus. A palavra religião vem da palavra religar, que é, ligar de novo o ser humano com Deus. Então, o ser humano ele é mestre em criar religiões. Hoje em dia são catalogadas mais de 30 mil religiões no mundo inteiro. Acredita nisso? Existem mais de 30 mil religiões diferentes. Tudo isso é a tentativa do coração humano procurando Deus, né? C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, que era um protestante também, ele escreveu assim, que ele viveu a maior parte da vida dele sem ser um cristão. Ele se converte já com a idade, ele já era um senhor, né? E ele escreve assim, eu sou um pagão, né? Eu sou um pecador pagão, mas que na verdade vive em volta de um mundo que eu pensei que era convertido, mas que são de pecadores mais pagãos do que eu, sabe? Ele coloca essa ideia de que ele se tornou um pagão mais crente do que os que ele achava que eram crentes de verdade, crentes em Deus, no caso, né? Por assim dizer. Então, o Senhor Jesus, ele vai dizer, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e se arrependa. Então, é isso, é arrepender. Quando a gente erra, a gente precisa arrepender, a gente precisa largar o que é errado, e é isso, não existe outras coisas, sabe, para serem feitas. É o que ele pede. E esse verso aqui é o verso chave desse texto aqui, que é quando Jesus diz, e ele fala em primeira pessoa aqui no texto, eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu entrarei, ceiarei com você e você comigo. A maioria das pessoas usam esse texto para falar de Jesus para pessoas que nunca foram em igreja nenhuma. Nenhuma. Nunca foi em igreja cristã de qualquer vertente. Mas não. Aqui Jesus está falando com quem? Com a igreja. Ele está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Jesus está fora da igreja. É o que eu estou dizendo. Hoje em dia tem muitos cultos que são feitos que o Espírito Santo está do lado de fora. E ele está batendo na porta pedindo para entrar e as pessoas dizem, não, nós estamos o quê? Nós estamos aqui entretidos nas nossas reuniões sociais que a gente faz, a gente se ajunta aqui e a gente troca informações e a gente lucra um em cima do outro e por aí vai. Então assim, esse texto aqui é escandaloso. Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Deus está fora da igreja, batendo na porta e está dizendo, gente, a reunião de vocês é uma reunião oca, é uma reunião vazia, como Jesus disse para os fariseus, lá para os religiosos da época dele. Vocês são um sepulcro caiado, o túmulo do lado de fora, bonito, cheio de flor, arrumadinho, mas lá dentro o quê? Os vermes já consumiram o corpo que foi colocado lá. Já está o quê? Né? Estado de decomposição. Então, nós somos chamados para ter Jesus dentro da nossa vida, do nosso coração, e não fora.
Então ele está dizendo isso. Aí ele vai dizer o seguinte, é o último verso. Ao vencedor, eu darei o direito de se sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei no trono com o meu Pai, Jesus está dizendo, né? E aquele que tem ouvidos, então, para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O texto é incrível. O texto só diz o seguinte, se arrependa, deixe Jesus do lado de dentro, e você vai ser recompensado. Recompensado com algo que transcende a vida humana. Que é você ser vencedor, chegar no céu e se assentar junto com Deus, com o Senhor Jesus. Assim, a palavra de Deus é maravilhosa e Deus tem muitas coisas boas para nós e nosso coração precisa se apegar a essas coisas. Eu gostaria que a gente fizesse uma oração e que a gente pedisse isso para Deus. Senhor, me leva de novo para o caminho da simplicidade no te buscar, a simplicidade no ser abençoado por ti, que eu cansei dessas muitas vozes, dessas muitas vertentes, dessas muitas correntes, eu quero ir na direção certa, né? Eu não quero ser uma água morna, eu quero ser uma água que presta para alguma coisa. Você pode orar comigo? Carla, você pode, só para cantar um louvor? Se você puder, só se coloque de pé. Ore por mim, ore também comigo pela Natália, que eu citei. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti e pedimos que o Senhor possa nos abençoar cada um de nós. Pai, traz de novo o nosso coração para esse caminho da simplicidade. Ajuda a gente a crer de novo que o Senhor tem tudo no controle das Tuas mãos. O Senhor é soberano. Senhor Jesus, que o Senhor console o coração da Natália, Senhor Deus, o Senhor sabe o que ela está vivendo agora, abençoe ela, a família dela, que eles possam ser consolados, enchidos pela graça do Senhor. O Senhor encha o coração deles de fé, que o Senhor continue cuidando de cada coisa na vida dela e da família dela. Pai, eu peço pelas nossas vidas, que a gente volte a crer no Senhor, ainda que o Senhor não dê resposta, ainda que a resposta do Senhor não seja a que a gente queria, a gente te pede, o Senhor nos ajude a crer assim. Senhor Jesus, nós pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a voltar para o caminho tranquilo, caminho simples. A gente não precisa de muita coisa, a gente precisa se achegar diante do Senhor com o coração que deseja a Sua presença. A gente não quer nada mais, nós queremos isso. Então nós te pedimos, ajuda-nos a viver uma vida espiritual verdadeira, que não é maquiagem, que não é coisa criada pela cabeça humana. Nos ajude a viver uma religião verdadeira, põe o Espírito Santo dentro de nós e que assim, ó Deus, a nossa vida seja uma bênção. Muito obrigado. Fale conosco por meio desse hino também, Jesus. Muito obrigado. Amen.